Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Nesta quinta-feira, dia 18, finalmente, 18 de julho, finalmente tivemos o sorteio das oitavas de final com os confrontos e os mandos de campo. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui falar sobre esse sorteio, qual foi os confrontos, mandos de campo e o meu palpite rápido. Meu palpite rápido sem pensar muito. Rápido, palpite rápido sem pensar muito. Tem jogo que, sinceramente, não vai dar para dar palpite, na minha opinião. Tem jogos, pelo menos dois que eu estou lembrando aqui, não vai dar para dar palpite. Mas eu acho que a grande maioria tem um favorito. São 8 jogos. 2, lembrando aqui, não tem favoritos. Eu acho que os outros podem ter favoritos. E aí eu vou dar a minha opinião aqui. Mas uma opinião bem rápida, tá? Opinião sem fazer muita análise. Então vamos lá falar sobre os jogos e os mandos. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, tem o seu time na Copa do Brasil ou não tem? Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Lembrando, os jogos, a princípio, estão para o dia 31 de julho, provavelmente deve ser 31 e 1º, e o jogo de volta, 7 de agosto e 8 de agosto. Então, teremos jogos no final de julho, 31 e 1º de agosto, e na outra semana. E aí saberemos quem são os 8 times que estarão nas quartas de final. Então vamos lá aqui para os confrontos. Bom, Botafogo e Bahia. Botafogo e Bahia. Primeiro jogo aqui no Rio. Mando de campo do Botafogo. Obviamente, o Bahia decide em casa. Grêmio e Corinthians. Primeiro jogo, mando de campo do Grêmio. Mando de campo do Grêmio. Corinthians decide em casa. CRB e Atlético Mineiro. CRB e Atlético Mineiro. Primeiro jogo em Alagoas. Mando de campo do CRB. CRB e Alagoas, Maceió, terra do meu pai, Lorinaldo Bezerra. Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino e Atlético Paranaense vira e mexe, estão se bicando, né? Primeiro jogo, mando de campo do Bragantino. Furacão decide em casa. Atlético Goianiense e Vasco. Tivemos agora pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou fora de casa. Primeiro jogo, mando de campo do Dragão. E segundo jogo, mando de campo do Machão da Gama. Flamengo e Palmeiras. PQP. Primeiro jogo, mando de campo do Flamengo. Decisão em São Paulo. Goiás e São Paulo. Primeiro jogo, mando de campo do Goiás. São Paulo decide em casa. E finalizando, Juventude e Fluminense. Primeiro jogo, mando de campo do Juventude. O Fluminense decide em casa. Então Botafogo, Grêmio, CRB, Bragantino, Atlético Goianiense, Flamengo, Goiás e Juventude mandam o primeiro jogo em casa. Bahia, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Palmeiras, São Paulo e Fluminense decidem em casa. Obviamente que você decidir em casa é uma vantagem, tá? Mas depende muito do primeiro jogo. Se você toma uma porrada no primeiro jogo, tu vai levar uma pressão para dentro de casa
que mesmo jogando em casa com o apoio da torcida não vai adiantar muita coisa. Então, você decidir em casa é legal, mas o primeiro jogo é fundamental. O primeiro jogo, mesmo que você não ganhe, mesmo que não ganhe, empate, é você decidir em casa. Agora, quem vai jogar a primeira em casa não pode tomar um vareio, porque se tomar um vareio, por mais que tenha a torcida, imagina tu toma um 4-0 no primeiro jogo, irmão. Ah, mas o Barcelona, pô, irmão, Brasil, tá? Brasil. Sem viajar na maionese. Brasil. Beleza? Então, cara, a princípio, para mim, é vantajoso para quem joga a segunda em casa, tá? No caso, Botafogo e Bahia. É vantagem pro Bahia jogar em casa. Apesar do Bahia ter perdido no Campeonato Brasileiro agora, mas desde o início do ano o Bahia só perdeu uma em casa. Então é vantagem pro Bahia. O Corinthians jogar a segunda em casa. É uma boa? É. É uma boa. O Grêmio também tá mal. O Corinthians com um treinador novo, com apoio da torcida. É vantagem pro Corinthians decidir em casa. O Atlético Mineiro contra o CRB decidir em casa. Outra vantagem. O Atlético Mineiro tem mais time. Então decide em casa, de repente, pode até fazer o resultado fora. O Atlético Paranaense decidir em casa contra o Bragantino. Vantagem. O Vasco da Gama decidir em casa contra o Atlético Goianiense. Vantagem. O Palmeiras decidir em casa contra o Flamengo. É vantagem? Aí depende. Porque o Flamengo vira e mexe, está se dando bem contra o Palmeiras lá, né? O Flamengo, eu não me lembro a última vez que o Flamengo perdeu para o Palmeiras lá. Então, nesse caso de Flamengo e Palmeiras, não tem muita essa vantagem, não. Não tem muita essa vantagem, não. O Palmeiras não pode perder para o Flamengo em casa. Não pode perder para o Flamengo o primeiro jogo, porque senão complica o segundo. Goiás e São Paulo. O São Paulo definir em casa contra o Goiás é vantagem. E o Fluminense e Juventude Fluminense, o Fluminense decidir em casa contra o Juventude. Não sei se é muita vantagem para o Fluminense, não. O momento do Fluminense é muito ruim. O momento do Fluminense é muito ruim. Muito ruim. E o Fluminense é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, decidir em casa o Fluminense, sinceramente, eu não sei se é muita vantagem. Então, dos 8 jogos, apenas 2 para mim, eu fico com o pé atrás com essa decisão em casa. Que é o Palmeiras decidir em casa contra o Flamengo e o Fluminense decidir em casa contra o Juventude. Esses 2 jogos eu coloco o pé atrás. Aí vamos aqui. Vamos lá. Favoritismo. Botafogo e Bahia tem favorito? O Botafogo é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o quinto. Na minha opinião, não tem favorito. E eu vou te ser bem sincero. O estilo de jogo do Bahia por um lado, ele atrapalha o Botafogo, mas por outro, ele beneficia muito o Botafogo. Por quê? Porque o Bahia tem muito a posse de bola. Só que o Bahia adianta muito as suas linhas. E o Botafogo é muito vertical. Cara, um jogo muito parelho. Para mim, não tem favorito. Botafogo e Bahia, para mim, não tem favorito. Eu sei que a torcida do Botafogo vai falar que é favorito. Para mim, não é. Para mim, não tem favorito Botafogo e São Paulo. Principalmente pelo segundo jogo é lá. Tá? Grêmio e Corinthians. Pô, os dois estão mal, cara. E a rodada daqui há 13 dias. Né? Será que o Corinthians e o Grêmio melhoraram tanto? O Grêmio fez um bom jogo contra o São Paulo. Cara, mas também Grêmio e Corinthians não vejo favoritismo. Eu posso colocar um favoritismo pequeno para o Corinthians porque decide em casa. Tá? Mas não vejo muito favoritismo, não. Mas coloca um favoritismo pequeno do Corinthians porque decide em casa. CRB e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro tem condições de ganhar as duas. Fora e em casa. Então, nesse jogo, favoritismo. Bragantino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está com um treinador novo. Jogo complicado, cara. Jogo complicado. Mas eu coloco um pequeno favoritismo para o Atlético Paranaense por decidir em casa. Então eu coloco favoritismo, não muito, pouco para o Atlético Paranaense decidir em casa. Atlético Goianiense e Vasco. Cara, mata-mata é diferente, né? Mas o momento do Atlético
O Goianense é muito ruim. E vai ter times que vão acabar poupando na Copa do Brasil por causa do Campeonato Brasileiro. Porque no meio dos dois jogos tem Campeonato Brasileiro. Será que a galera vai poupar antes da Copa do Brasil? Tem time aqui que não pode poupar. O Fluminense não pode poupar. Grêmio, Corinthians, Atlético Goianiense. Nenhum desses times pode poupar. Então isso também tem influência. Atlético Goianiense e Vasco. Para mim o favorito é o Vasco. O Vasco, para mim, tem condições de ganhar as duas partidas. Flamengo e Palmeiras, esquece. Favoritismo zero. Não tem favoritismo. É igual, para mim, Botafogo e Bahia. Não tem favoritismo. Goiás e São Paulo. São Paulo é o favorito. São Paulo é o favorito até para ganhar as duas. Juventude e Fluminense. Hoje, Juventude. Então, para mim, aonde é que tem favoritismo? Grêmio e Corinthians. Um pequeno favoritismo para o Corinthians. Atlético Goianiense, CRB, Atlético Mineiro, Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Vasco da Gama, São Paulo e Goiás, São Paulo, e Juventude Fluminense, Juventude. Então, para mim, 6 jogos tem favoritos. Corinthians é favorito, Atlético Mineiro é favorito, Atlético Paranaense é favorito, Vasco é favorito, São Paulo é favorito e Juventude é favorito. 2 jogos, para mim, não tem favorito. Apesar do mando de campo, não tem favorito. Botafogo e Bahia e Flamengo e Palmeiras. Mas quando chegar na semana da Copa do Brasil, aí eu faço uma análise mais minuciosa. Até porque a gente vai saber como é que esses times estão na tabela do campeonato e quem vai poupar mais. Flamengo e Palmeiras eu acho muito difícil poupar. Botafogo e Bahia eu acho muito difícil poupar. Agora, os outros jogos, a gente pode ter. Acho que o Bragantino e o Atlético Paranaense também não vão poupar, né? Mas nos outros jogos, o Goiás pode poupar por causa da Série B. O Fluminense pode poupar porque é o último colocado. O Atlético Goianiense está na parte de baixo da tabela, pode poupar também. Grêmio e Corinthians podem poupar para jogarem o campeonato brasileiro com força máxima. Então, quando chegar mais próximo, aí sim eu faço uma análise mais minuciosa. Mas nesse momento, só para repetir, para mim, Botafogo e Bahia não tem favorito e Flamengo e Palmeiras não tem favorito. Nos outros 6 jogos, o Corinthians é favorito perante o Grêmio, o Atlético Mineiro é favorito perante o CRB, o Atlético Paranaense é favorito perante o Bragantino, o Vasco é favorito perante o Atlético Goianiense, o São Paulo é favorito perante o Goiás e o Juventude é favorito perante o Fluminense. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, um abraço, tchau.